Olá, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de outubro, agora 17 horas e 45 minutos, para variar, de quinta-feira um pouquinho mais cedo. Estamos chegando hoje, quarta-feira. Como toda quarta-feira, nós temos a doutora Leila, psicóloga, conversando com a gente aqui sobre o tema racismo. Opa, tô falando, tô em duplicado. Estamos, então, mais uma vez com a doutora Leila. Ela vai falar hoje de um assunto que muito me interessa, pouco tenho estudado, mas muito me interessa, que é esse saber africano, esse conhecimento africano, que cada vez que ela participa, que ela faz esse podcast junto com a gente, é motivo de muito de conhecimento, sabedoria, por que não dizer também de uma autoestima, né? Que a gente, população negra, precisa e tem que buscar sempre essa autoestima. Tá tudo certo? Estamos no ar funcionando? Ah, legal. Então já vou aproveitar e já dar o boa noite. Esse boa noite é na tela dupla com a doutora Leila, que está aqui. Doutora, Boa seja bem-vindo mais uma noite, vez. Muito bem-vinda. prazer estar aqui de novo, muito bom. Muito bom, muito bom. Hoje nós estamos mudando, estamos colocando. Olha, nós estamos ficando conhecedores de É, programas de TV. Olha, temos legenda, tá temos telas chique. mudando. Aham, Ai, muito bom. Senhor. E aquele, tem um ditado antigo, de grão em grão a galinha enche o papo. Aham, De grão em grão a gente vai conhecendo um pouquinho dos programas, dos sistemas, e a gente vai aham. conseguindo Olha aí que colocar no ar. bonito. Hoje, Muito mais bom. uma vez, e aí, doutora, que a senhora explicasse um pouquinho dos assuntos que nós vamos abordar hoje. Aham. Hoje nós vamos falar do conhecimento africano, né? Mas antes, eu gostaria de fazer uma introdução, né? Eu acho importante a Sim, gente sempre lembrar, até retomando algumas coisas do encontro anterior, né? Lembrar que o país que mais tem negros fora do continente africano é o Brasil, sim. tá? É um privilégio nosso, né? Também é bom resgatar a questão da origem da espécie humana. Há milhões de anos atrás, Uhum. nós nascemos na África. Nossos ancestrais hominídeos, que depois chegou a ser Homo sapiens, que é a forma humana como nós temos agora, Sim. tem uma única origem, que é na África. Bem, outra coisa importante de retomar é a ideia de raça, que na verdade é uma relação social de poder. Certo. Então, a raça é uma ficção que foi criada para a raça branca se sobrepor sobre as outras raças, que na verdade nenhuma é raça, que a biologia não considera raça, né? Só Certo. seres humanos. Enfim, só para retomar. É, Sam, a tela, voltar com a doutora. Aí, nós estamos brincando de voltar, vai ter que ter Legal, sincronia, né? ótimo, muito bom. Ah, legal. Doutora, antes de começar, na verdade, eu quero convidar as pessoas que estão assistindo e vão assistir esse podcast depois, para que faça como a doutora Leila, para que alugue o nosso estúdio, aqui anuncie no estúdio podcast Folha de Sumaré. Nós temos uma estrutura que atende a todas as necessidades aqui do nosso estúdio, e toda quarta-feira. A doutora, como anunciante nossa do podcast ao longo da semana, mas também de quarta-feira, anunciando e ainda alugando o nosso espaço, faça como ela. Alugue o nosso espaço e produza. A gente pode ajudar você a produzir seu conteúdo aqui também. Obrigado, doutora, por anunciar, por essa parceria, por alugar o nosso estúdio. Além de muito conhecimento que a gente adquire com a senhora, ter essa parceria mesmo, né? Essa troca. Eu é que agradeço essa oportunidade de conhecer o podcast e poder anunciar. Falei dos meus livros e agora falar sobre o racismo, que é um tema muito importante de
de ser falado, né? E eu acho interessante que eu tenho estudado racismo e a história da África, e com isso eu entendi a importância de falar do conhecimento dos africanos para os afrodescendentes. E participar do podcast, para mim, é poder dividir com mais pessoas o que eu estou aprendendo, compartilhar esse conhecimento, que sirva de estímulo para as pessoas pesquisarem ainda mais sobre a história da África, a história dos afrodescendentes, né? Sim. Descende dos habitantes do continente africano. Então, tem uma riqueza muito grande e eu acho importante a gente falar sobre, né? Para a gente é muito importante. E outra, doutora, tendo falado isso, uma hora passa muito rápido, talvez não dê para a gente falar. Aliás, talvez não, não vai dar para a gente falar todos os assuntos, até porque, se a senhora me permite, eu não poderia deixar passar batido. E para fazer aquele comentário bem racista, né? Aquele ditado popular bem racista, para não passar em branco, para não passar em branco. Dois fatos. Um anterior, acho que foi da semana passada, semana retrasada, que fala um pouco desse racismo, né? Institucional, estrutural, né? Que foi a violência contra o jogador de futebol, que sofreu uma violência. Ele sofreu uma violência sendo chamado de macaco, ou seja, ele foi desumanizado, né? Assim, descaradamente, com todas as câmeras acompanhando, gravando. Quando ele ouviu isso aí, para uma autodefesa, para se defender, ele devolveu com um soco a agressão, com um soco no agressor, né? Uhum. Como se não bastasse, para manter o que já que a gente acabou de falar, que é institucional, que é estrutural, ele teve a maior punição que o seu agressor. Bom, para a gente pontuar isso aqui também, né? É mais um absurdo que o racismo, os racistas, porque quem aplica a lei são pessoas, né? E normalmente quem aplica as leis são pessoas brancas ou que ainda não têm enfim, não tem uma consciência, né? Uhum. Infelizmente, né? Eu vi essa reportagem, fiquei horrorizada, né? A pessoa ser humilhada, reagir e depois ser punida porque reagiu. É um absurdo isso, né? Como pode, né? Aí a pessoa negra é obrigada a ficar quieto Sim, tá vendo? diante de uma humilhação? Uhum. Eu acho que seja assim, né? Bom, ele reagiu, a vontade dele foi de dar um soco, e me parece legítima defesa, Sim. tá? Deu para entender isso também, porque foi muito que automático, né? Ele foi agredido, sentiu a agressão e revidou. É claro, a gente jamais vai compactuar com a agressão, jamais. Mas a medida que da justiça ali naquele caso foi totalmente contrária, né? Ou seja, então no mínimo aplicasse a pena maior ao agressor, né? Que ele estava até como de uma forma pedagógica, né, doutora? O agressor racista, né? Sim, isso é bom. Né? Para cometer um ato desse, né? Olha só, ele considerou agressor aquele que se defendeu de um ataque racista. Uhum. Então, é preciso fazer uma leitura. Foi um ataque que aconteceu, uma luta. Um foi através do ataque verbal, Sim. o outro foi através do ataque físico. Sim. Então, a justiça precisa começar a falar, discutir sobre isso. Qual o ataque, né? O que é considerado um ataque? Tá? Sim. Acho que é por aí que tem que ser analisado. Um outro episódio também, agora bem, para não tomar o tempo da senhora como para explicar os assuntos, é que essa chacina que aconteceu hoje, essa tragédia, essa monstruosidade que aconteceu no Rio de Janeiro. É claro que a gente sabe ali que tem os que são bandidos, traficantes, mas para variar sempre tem os inocentes que acabam sendo assassinados ou por
porque é uma limpeza étnica ou racial, uma limpeza racial que se faz ali também, né? Primeiro se atira, depois vai apurar quem é, não vamos defender traficante, não vamos defender bandido, mas a gente sabe que a realidade das favelas, da periferia, mas principalmente das favelas, não tem pedido de entrada, olha, não tem uma autorização, um mandado aqui para entrar na sua casa. Simplesmente chegam, vão entrando e todo dia tem um inocente sendo morto, seja numa blitz, porque a polícia achou que era ladrão. Normalmente essa pessoa é uma pessoa negra, uma pessoa preta. Ou seja, vamos acompanhar o desenrolar desse caso, dessa brutal chacina, para ver quem era bandido e quem eram os inocentes, né? Sim, uma coisa horrorosa. Foi um terrorismo do Estado. No caso, o Estado do Rio de Janeiro. Sim. O governador agiu como um terrorista para cima da população dele. Sim. Eu vi um jurista fazendo essa colocação e eu gostei, achei que tem tudo a ver, né? Um absurdo total praticar uma ação desse tipo, matando, Sim. né? Indiscriminadamente. Uhum. Aí eu gostaria de comentar, eu anotei aqui, assisti uma reportagem com o Marcelo Dias, ele é do Movimento Negro Unificado, Certo. mora no Rio de Janeiro, inclusive tem amigos nessa região onde houve a chacina. Uhum. Ele estava assim indignado, muito triste, e ele fez um comentário bem interessante. Bom, primeiro que ele calcula que é mais de 130 corpos. Meu Deus. Ainda está sendo procurado. Ele citou a Operação Carbono Oculto do governo federal, que foi na Faria Lima pegar os cabeças bilionários que movimentam dinheiro das drogas. Certo. Né? E que fez tudo isso e muito mais. A inteligência da Polícia Federal fez muita coisa, arrecadou muito dinheiro e muita droga, descapitalizando o crime organizado sem dar um tiro. É isso mesmo. Né? Aí, outra coisa que o Marcelo Dias falou, e eu concordo com ele, acho que é por aí, os governadores que não querem a PEC da segurança proposta pelo governo federal, que é essa PEC? Propondo uma parceria, um trabalho em conjunto, governo federal, governos estaduais na segurança pública. Sim. Bom, por que esses governadores não querem? Porque a Polícia Federal vai desvendar a relação do setor de segurança com as facções criminosas. Eles não querem que a Polícia Federal entre nos casos, que desvenda as pessoas da própria segurança que estão envolvidos nas facções. Tá? Eu gostei dessa ideia dele, acho pertinente. Enfim, vamos aguardar agora as providências que o governo federal vai tomar em cima dessa chacina, dessa tragédia no Rio de Janeiro. Tragédia, porque eu ouvi um especialista falando hoje que é isso mesmo que a senhora falou, teve uma outra ação como essa em 2010, onde se disparou muito pouco a quantidade de mortes e até então, até se prove ao contrário, foram comprovados que eram pessoas traficantes, bandidos, todos envolvidos ali com o tráfico, né? O que não parece ser nesse momento, porém, aguardar. Mas o que ele fez questão de ressaltar é que tendo essa galera, essa molecada, assim, muito jovem, né, normalmente no tráfico de drogas, que são mortos, eles são substituídos na mesma hora, na mesma velocidade que eles são exterminados, eles são substituídos porque são pobres, vivem numa área muito carente, e muito carente por falta de serviço público, por falta do Estado, o tráfico toma conta, ou seja, na ausência do Estado, o tráfico domina, dá emprego, dá condições de vida, eles vão ter sempre esses soldados à disposição deles, né? Exato, o jovem fica na mão dele.
Mas vamos acompanhar, né? Esse mais um ato de injustiça aí, né? Bom, vamos ver. Em alguns casos, é claro. Doutora, vamos entrar então um pouco na pauta de hoje, que eu tenho certeza que eu consumi um pouco dela e, e o assunto é longo, né? Eu acho que a gente não pode tratar com indiferença. Perfeito. Sempre falar quando houver ataque racista, né? Sempre. Eu acho importante a Perfeito. gente ter essa comunicação com os nossos ouvintes, né? Bom, voltando à questão do conhecimento africano, né? Sempre dizem que a civilização em si é a civilização grega e romana, de Uhum. origem, né? Os europeus. Bom, eles ocultam o conhecimento milenar do Antigo Egito, de Kemet, né? Que tinha o Centro de Altos Estudos. Foi a primeira civilização do continente africano e das mais antigas do mundo. Olha. Tá? O Antigo Egito é coisa de 7.000 anos atrás. Eles tinham sistemas de escrita, filosofia e espiritualidade. Então, sempre houve interesse de se ocultar essa sabedoria, esse conhecimento dos africanos. Mas eles não conseguem ocultar as pirâmides, os monumentos enormes, gigantes que tem Sim. lá no Egito, né? E também, estudando, eu descobri um conhecimento em astronomia, que é uma coisa milenar, que eles já tinham e os europeus só foram começar a descobrir usando o aparelho nos 1700, sabe? Uhum. No século XX. Mas nós vamos entrar nesse assunto mais adiante. Perfeito. Então, para lembrar que os africanos nunca foram apenas braços de mão de obra no Brasil, eles contribuíram com a transferência de tecnologia, Forte isso, hein? tá? Bem, eu gostaria que colocasse, antes de tudo, aquela foto da coleção História Geral da África. Ah, legal. A senhora quer o livro, aqueles livros? A primeira foto é dos livros. É isso. Se chama Coleção História Geral da Aí, África. legal. Eu acho muito interessante falar sobre, porque da onde a gente tem as informações, Uhum. né? Alguém escreveu, alguém fez. E a história dessa coleção eu acho interessante, né? Ela surgiu em 1964, a pedido dos países da comunidade africana, para contar a história do continente a partir dos próprios africanos, né? Bom, a partir daí, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é uma agência especializada da ONU, deu início à criação dessa coleção da História Geral da África. O que eles queriam com isso? Dar visibilidade ao passado, Uhum. reconhecer a importância dos povos africanos, desde o período pré-histórico até os dias atuais. Olha como é rica essa coleção. Para criar o conteúdo, o Comitê Científico Internacional da Unesco liderou especialistas, reunindo mais de 350 pessoas, entre historiadores, antropólogos, filósofos e políticos. Entre eles, africanos. Isso. Esse trabalho gerou um conteúdo de 8 volumes de 1.000 páginas cada um. Meu Deus. 1.000 páginas de história da África.
né? Nós temos muita coisa para contar, hein, Odair? Não, demais. Inclusive, doutora, esses livros, eles estão para download na internet, né? Sim, você encontra para baixar, para ler, né, pela internet. Eu tenho todos eles, o download deles ou para ler na tela ou para imprimindo, né? Imprimindo e lendo. Ah, legal, legal. É um ótimo exercício. Bem, então essa coleção foi criada em 1980, ela foi traduzida para o francês e para o inglês. Aí, em 2010, ela foi traduzida para o português pela Universidade Federal de São Carlos, né? Em parceria com a Unesco. Sim. E o MEC, o Ministério da Educação do Brasil, publicou. Na época, quem cuidava da educação, do Ministério da Educação, era o Fernando Haddad. Então, ele traduziu essa joia E para nós brasileiros. se eu não me engano, doutora, as escolas, enfim, estaduais, né? Ganharam volumes. Eu acho que um volume, inclusive eu tenho esse volume. Ele compactaram esses todos, parece que em 3 volumes, e distribuíram para as escolas, né? Um deles eu tenho. Eles fizeram uma versão compacta, né? E você tem um deles? Eu tenho, a Cláudia tá ali, eu acho que ela vai, se ela estiver ouvindo, eu acho que ela vai pegar. Eu tenho um desse. Ah, que legal. Ganhei de um professor amigo meu, professor filósofo, negro também. Ah, que bacana, é uma joia, hein? Daqui uns 25 a Cláudia aparece aí. O Santa tá falando que a Cláudia daqui a pouco aparece com o livro. Então, fica a dica para quem quiser ler sobre a história da África. Sim. Tem 8.000 páginas. 8.000 páginas, meu Deus. Haja página. A senhora sabe que quando eu descobri essa coleção, eu li aqui essas informações aí, como foi composto o grupo, né? E eu tinha ficado com o pé atrás ainda, porque, embora tivesse eu até li algumas críticas ali também, né? Sobre a composição desse grupo, eu fiquei com o pé um pouco atrás sobre o real conteúdo, a real verdade desse conteúdo. Então, podemos ter clara e certa a história da África sendo contada ali. Sim, por cientistas, pesquisadores africanos, um trabalho muito bonito. É claro que eu não li tudo ainda, Sim. pouca coisa, e a minha pesquisa também é de várias fontes. Eu não tenho esses livros, Uhum. tá? Inclusive eu aceito emprestado. Ah, legal. Mas eu vou buscando, eu vou fuçando para encontrar informações. Você vai buscando e vai compartilhando também, né? E agora aqui no podcast é uma oportunidade da gente compartilhar, né? Bom, eu gostaria que colocasse a foto do mapa da África, que eu acho importante localizar, né, que se trata de um continente, Sim. não é um país. Tudo bem, está pequenino, mas dá para a gente ter uma noção. Uhum. É um continente muito grande, né? Hoje, atualmente, a África tem 1 bilhão e 450 milhões de pessoas. Meu Então, Deus. é um dos maiores do planeta, né? Bom, mas eu pedi o mapa por quê? Porque, bom, como que esse conhecimento chegou no Brasil? Conhecimento africano milenar, né? Estava espalhado por todo o continente. Uhum. Ele chegou quando foram buscar a força os africanos para vir para o Brasil, né? Sim. Para trabalhar como escravo. E toda essa costa do Oceano Atlântico, esse lado esquerdo da tela é o Oceano Atlântico. E é dessa costa que vieram os negros no Brasil. Eu vi que são
18 países da África que pega essa costa do Atlântico. Nigéria, Guiné, Cabo Verde, Senegal, Togo, Benin, Costa do Marfim, Serra Leoa, Gana, Libéria, Mauritânia, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Gabão, Camarões, República do Congo, Angola e, do outro lado, no Oceano Índico, do lado direito, aí do mapa, Moçambique. Uhum. Também chegaram pessoas de Moçambique. Então, é mais para dar um panorama da grandiosidade do continente em si e da onde chegou essa tecnologia africana para o Brasil, né? Quem trouxe, que países eles saíram. Uhum. As discussões sobre as origens da ciência incluem apenas os gregos, romanos e outros brancos. Mas, na verdade, a maioria de suas descobertas vieram milhares de anos depois que africanos desenvolveram. E isso é que nós vamos estar vendo aqui. Uhum. Conhecimento milenar da África. As discussões sobre o conhecimento e tal, fica tudo na mão dos europeus brancos, como se eles fossem os criadores dos conhecimentos. Mas a gente vai ver aqui que os africanos, milhares de anos antes, já tinham desenvolvido esses conhecimentos. Acho que é importante lembrar desse ponto. Com certeza. De metalurgia, né? A Nigéria, a Etiópia e o Sudão têm um conhecimento milenar em metalurgia. Eu acho que tem foto aí, né? Tem sim, doutora. Cadinho. O Sam tá pegando aqui. Já. Cadinho. É um cadinho. Cadinho é uma ferramenta inventada pelos africanos. É coisa milenar. Só depois, no século XIX ou século XX, Uhum. os europeus fizeram uma pequena modificação no objeto e se tomaram como sabores do cadinho. Uhum. A gente estuda. Quem criou foram os africanos. Perfeito. Qual a importância, né, dessa peça? Ali, eles colocavam o ferro já derretido. Agora, olha só, além de saber o ponto de derretimento do ferro, quantos graus ele precisa para derreter, eles também tiveram a sabedoria de criar esse instrumento Sim. que suporta todo esse calor sem derreter, né? Então, é uma demonstração de um conhecimento que veio deles, dos africanos, né? E também essa questão do tempo de fusão do ferro, é preciso saber. Então, 1.500 graus é para o ferro. Sim, perfeito. Agora, se produzir peça de bronze, é 1.080 graus. Olha a fineza, né? Além do que, foram encontradas navalhas cirúrgicas, e aí já é um processo do metal mais refinado ainda, Uhum. mais delicado, você criar uma navalha para usar na cirurgia, porque os antigos egípcios de Kemet, eles tinham medicina. Mas esse assunto nós vamos chegar mais adiante. Perfeito. Do cabo, Sam? Os mau contatos? Foi? Legal. Tem mais aqui, tem mais imagem, doutora. Sim, mas é mais adiante. É sobre... Bom, aí entra conhecimento, a tecnologia deles que trouxeram para o Brasil. Certo. Por exemplo, essa
a metalurgia, né, esse trabalho com ferro, como que aconteceu? Como eles tinham esse conhecimento milenar, eles trouxeram para cá. Uhum. Porém, logo no 1500, antes dos africanos desenvolverem as tecnologias deles, o Brasil importava do Congo as ferramentas de metal que eles precisavam Nossa. do trabalho na lavoura. Bom, com a chegada dos africanos e o desenvolvimento da capacidade deles, eles passaram a consertar as ferramentas de metal que quebrava e também a produzir ferramentas. Isso durou séculos, ficando na questão do conhecimento da tecnologia dos africanos. Perfeito. E, bem interessante, né? Só no século XIX, a tecnologia europeia do ferro superou a africana. E a gente pode ter como base, né? Porque, tipo, só melhoraram, né? Atualizaram algo. E é sempre assim, né? Atualizaram algo que já funcionava para melhorar ainda mais, mas só que sem dar os créditos para quem criou, né? Isso. Esse é o problema. Né? Então, quando a gente vê lives na internet, aquela coisa bem tradicional do curso de História da África da escola não sei o quê. Então, eles falam, quando se referem aos escravizados, como mero trabalhador braçal. Eles não se referem a essa tecnologia, a esse conhecimento de trabalhar com a metalurgia. Não citam isso. É como se não existisse. Então, para chegar nessas informações, você tem que pesquisar bastante, ouvir. Eu já aprendi um pouco, quando eu começo o discurso, aquele nhenhenhenzinho, eu sei que não vai falar conhecimento africano, eu já paro de ouvir. Então já dá para sacar logo no início, né? É só para vender curso só. E para falar que está falando da história Doutora, do Brasil. aqui eu vou levar para a senhora o livro, para a senhora ler, mas esse aqui é o livro. Esse é o livro. Bom, legal. História Geral da África. Uma síntese da coleção. Que legal. Vou adorar. Então, tem muito disso, sabe? Se referir ao trabalhador escravizado só como mão de obra, não com inteligência. Uhum. É ocultado isso. Só serve para executar o trabalho pesado. E não é verdade. E não é verdade. Tem. Mas isso é tão forte, que a população negra, eu me coloco como, cresce acreditando nisso. Passa uma vida acreditando nessa incompetência que foi dita que ele tem, né? Que no caso que eu tenho, você é incompetente, você não pensa. Logo, você não pode criar nada, né? Você não pode desenvolver nada. 400 anos colocando isso na mente dos afrodescendentes. É difícil. É difícil. E aí vai passando para as gerações, né? As gerações de descendentes, né? Afrodescendentes, vão acreditando na mesma coisa, né? Exatamente. Que quer prisar aí já não precisa mais de correntes, não precisa mais disso. Já tem as amarras psicológicas, mentais, né? Mental, eu já vi alguns falando colonização mental. Olha. Até mental. É. Pai. Não, porque você acredita tanto, vai se tornando uma verdade, que você não se preocupa mais em conhecer uma outra verdade, acredita naquela, né? Então, colonização fora material, pessoal, mental, colonização de várias coisas. De várias. É um absurdo. Exatamente, Sam. A mente fica capturada. E não é só dos negros, tá? A dos brancos também. Porque se repete, né? Eu também fui capturada por essa ideia. Sim. De achar e pensar assim, né? Que o escravizado era só
trabalho braçal. Sim. Eu estou descobrindo tudo isso estudando, tá? Tanto é Então, que tem os diversos relatos que quando, vários casos, uma pessoa branca chega num hospital, num laboratório, enfim, no consultório, se é um médico, uma médica negra, ele pede para chamar o médico. Ele pede para chamar o médico, porque o sistema todo ele foi pensado, foi estruturado para que o negro fosse ali a pessoa que limpa, o segurança, e não estar ali sendo o médico, o profissional da medicina, né? não acredita Sim, que aquela pessoa negra tem capacidade, sim, estudou, se formou, igual qualquer outra pessoa, né, que estuda. sim. É isso aí. Vamos Vamos, adiante? bora. Bom, a agricultura também teve uma participação muito importante, porque eles introduziram novos alimentos para plantar e técnicas de cultivo. Bom, vamos sempre lembrar, 7.000 anos de Antigo Egito, de Kemet. Uhum. É claro que eles desenvolveram muita coisa, como é que eles sobreviviam? Sim, Igual a gente hoje, a gente planta alimento para comer. É claro, a exato. gente busca no hortifruti, no supermercado, mas é a mesma coisa. Nossa base de alimentação são os vegetais, né? Os legumes, as folhas, a carne, os grãos. Bem, eles começaram com esses cultivos muito antes, É né? natural que queriam desenvolver esse cultivo, né? E isso. E aí eu achei bem interessante porque é, essa, eles influenciaram a agricultura em outras partes do mundo. A técnica de cultivo do arroz baseada na irrigação foi muito importante. Uhum. Foram eles que inventaram isso, essa tecnologia da Sim, irrigação. A rotação de culturas, que troca, né? Você faz a colheita e depois naquele mesmo espaço coloca uma outra plantação, adubação e o uso de terraços e encostas. Tudo isso é técnica que eles desenvolveram há milhares de anos atrás. E aí teve também uma grande importância deles, dos africanos, no engenho de açúcar. Eu pesquisei sobre a origem do açúcar, uhum. eu fico muito curiosa e espera lá, vamos ver. E aí, a cana-de-açúcar é originária do subcontinente indiano, Papua Nova Guiné. Ah, É uma ilha meu Deus! da Índia. E eles começaram a cultivar cana-de-açúcar por volta de 8.000 antes de Cristo. Então, vamos por mais 10.000 anos atrás. Aí, de lá é que começou a chegar, no ano de 700, chegou no Egito, né? Porque, assim, as culturas, os cultivos, as criações, elas nascem num lugar e se espalham. Uhum. Assim como muito conhecimento que foi gerado no continente africano, Sim, se espalhou pelo planeta. sim. A cana-de-açúcar saiu da Índia, né, 10.000 anos atrás, no ano 700 chegou no Egito. Bem, ali houve uma grande produção, pico de produção, dizem, foi entre o ano 1000 e 1350, ou seja, bem antes da colonização dos portugueses. Sim, Fugiu os europeus chegarem aqui. Então, já havia um conhecimento, uma prática do cultivo da cana.
né? E é claro que esse conhecimento do manuseio da plantação, né, e da produção do açúcar foi aproveitado pelos fazendeiros. Exato. Então, Ou seja, sequestrou tudo de lá, além da mão de obra, então o próprio produto, né? isso. E tem relatos, em alguns lugares eu achei, de que eles, para sequestrar o africano do continente, eles também procuravam especialistas Olha, em cana-de-açúcar, em produção de açúcar. Então, você vê, era tudo uma coisa pensada já para trazer, para beneficiá-los, né? sim, Agora, você acha isso explicado em algum lugar? meu Deus. Os negros trabalhavam na plantação de cana e colhiam cana. Ah, Na verdade, é admitir uma certa incompetência, admitir uma falta de conhecimento desde o produto, desde arrancar o produto lá da África até trazer os especialistas, porque eram especialistas, né? Até trazer os especialistas, ou seja, a riqueza do Brasil naquele momento, partindo pela cana-de-açúcar, quem é responsável é a África, logo os africanos. aham, aham. E a participação deles também foi, em relação ao engenho de açúcar, eles tinham um conhecimento em marcenaria e sabiam trabalhar a madeira. E os engenhos eram tudo feito de madeira, Uhum. antigamente, né? E eles sabiam como trabalhar madeira e produziam engenho. Aí eles produziam também o carro de boi. Então, tudo Nossa. conhecimento que eles já tinham. Aham. Outra coisa que eu encontrei, eles conheciam técnicas de construção de casa, né? Usando barro que secava ao sol, taipa de pilão, de pau a pique. Então, era uma forma eficiente e durável de habitação. Isso era muito comum. Eu me lembro que eu fui visitar os parentes dos meus pais que viviam no interior de onde eles tinham vindo, que eles também eram agricultores, Sim. vieram para Americana, em São Paulo. E no interior de São Paulo ficaram os familiares. E eu ia visitar, eu cheguei a ver pessoas morando nessa casa de pau a pique. Ah, Uma parte com uma madeira, um galho de árvore, né? bambu. Vai montando. Você já viu? É isso que eu ia comentar. A minha avó morou durante muitos anos. Eu me lembro de criança, eu ia na casa dela, era isso. Eles entrelaçavam lá um bambu, um na horizontal, outro na vertical. E aí, ali naquele espaço, colocavam barro, né? Esse barro todo trabalhado, o barro, eu acho que saibro, alguma coisa. E durava até derrubar. Ou seja, aí o comentário que eu ia fazer era assim, doutor. Não só as pirâmides, a gente sabe que não haviam só no Egito, né? Mas em vários países da África. Ou seja, para quem construía pirâmide, construir essas casas eram como que brincar de casinha, né? Claro, claro. Né? Mas, tipo assim, não tinha nada, Exato. né? Não tinha nada. Eles se viravam, né? É o conhecimento dos produtos que eles tinham que usar, né? Isso. Também a produção de sabão é um conhecimento que eles trouxeram. Aí, você falou da pirâmide, né? A gente vai entrar nessa questão da pirâmide quando a gente falar da matemática, né? Porque, Hum, assim, a África é um continente enorme, uhum, então tem conhecimentos localizados, né? E o que a gente sabe da pirâmide, das três pirâmides lá, que fica em Cairo, no Egito? Elas são as maiores do sim. planeta. A gente sabe que tem pirâmides espalhadas para o planeta inteiro. Então, talvez seja algo de uma era, de uma época, Uhum. né? É, que não se sabe por que essas civilizações
Geralmente elas acabam por conta de guerra, de disputa, né? Exato. Enfim, tem um conhecimento extraordinário em matemática que possibilitou a construção. Mas a gente vai chegar nisso. Sim, sim. Aí eu fiquei surpresa, assim, falando agora, trazendo para a atualidade, que a marcenaria africana continua a ser uma fonte de inspiração para artesãos, designers modernos que buscam técnicas e estilos tradicionais em suas criações. Então, é uma riqueza muito grande, né? Sim. As evidências mais antigas e bem preservadas de marcenaria sofisticada vinham do Egito Antigo, com o uso de técnicas avançadas, como encaixes, folheado e incrustações. Eu estava falando da casa de taipa, né? Aham. Detalhe da criatividade do africano, né? Porque o Antigo Egito mostra a riqueza da capacidade de trabalhar com folheado, incrustação, enfim. No caso, não é a marcenaria, mas tem uma arte deles na serralheria eu fui descobrir quando eu fui pesquisar sobre o símbolo Sankofa, que são os adíncaras, né? Os adíncaras, aqueles símbolos que tem lá, né? Que ajuda a compor ali a ideia de Sankofa. Aqueles símbolos ali meio tortos ali, que a gente encontra muito em grades, janelas, grades antigas, eu fui descobrir que era exatamente da África. Que trouxeram essa moldagem, Eles é que trouxeram. estilo. E que se tornou, parece quem vê, pensa que é o estilo europeu. É, Eu mesmo imaginava, sempre pensei isso. Só descobri quando eu fui pesquisar sobre o Sankofa. Os adíncaras aí dos símbolos. eu também, só quando eu comecei a estudar. Meu Deus. E tem isso no Brasil inteiro, No Brasil. portões de ferros mais antigos. Tem gente que faz tanta questão de ter que, mesmo fazendo casas novas, acaba usando esse tipo de Sim, desenho, né? Olha aí, um desenho que seria legal trazer com foto para mostrar. verdade, verdade. Identificar, Para né? identificar, né? Para saber, identificar e saber. Olha, tá lá na casa dela, ela sabe de onde veio, né? Qual a origem, né? Aham, aham. É importante, nossa. Bom, agora o próximo tema é mineração. Mineração. Aí tem uma foto, né, da bateia. É um instrumento de uso na mineração, é uma criação também dos africanos, Uhum. que o conhecimento deles com ouro é uma coisa milenar, né? Sim. Você vê as estátuas do Antigo Egito, todo o trabalho dentro das pirâmides, né? Por dentro dos monumentos, tem ainda alguma coisa dourada, né? Sim. Então, eles trabalhavam muito com ouro. As máscaras que eles faziam com o rosto do faraó. Então, o ouro era uma coisa muito conhecida, eles sabiam tudo como é que conseguia esse ouro, né? Eu acho legal lembrar que eles tinham conhecimento avançado, né? Uhum. O Império de Gana, o Império de Mali, o Império de Songhai. Qualquer dia a gente fala sobre Perfeito. impérios. Mas importante que é ali que tinha muito ouro. E teve um rei, o rei Mansa Musa, Mansa Musa. no ano 1300, ele foi considerado, eu acho que você sabe, o homem mais rico do mundo. Do mundo. Ele é considerado até hoje, Até hoje, verdade. né? E onde ele passava, ele distribuía ouro.
Nossa. Então, isso tudo para mostrar, isso em 1300, que bem antes disso, no Egito, há 7.000, ou mais 9.000 anos atrás, eles já trabalhavam ouro, né? Tinham ouro em abundância. Bom, então eles sempre dominaram a técnica de extração de ouro, prata e diamante. Uhum. Quantas histórias, né? Tem até filme dos diamantes da África, Sim, né? Eles têm um tesouro muito grande. tem um filme que chama Diamante de Sangue, inclusive, É, conheço esse filme. que na verdade é o Diamante de Sangue, é na África, mas o personagem principal é um galã europeu, Brad Pitt, norte-americano no caso, né? Né? Um branquelo europeu. Não, ele é americano. Então, eles tinham, para a extração de ouro, prata, diamante, Uhum. ter conhecimento em geologia, botânica e hidrologia. Nossa. Usavam a água também nesse trabalho de extração de ouro, né? Então, sempre existiu esse conhecimento, né, na extração, e eles trouxeram para o Brasil. Então, a Minas Gerais, principalmente, foi quem usufruiu muito desse conhecimento, né? Então, para que é esse da foto aí, a bateia, né? Que é para separar o cascalho do ouro, né? Certo. Então, eles usavam, até hoje, né? No garimpo manual, se usa a bateia, né? Para separar. Bem, mas eles sabiam escavar galerias, construíam aquedutos, né? Uhum. Canais escavados em rocha. A gente vê isso, tem alguns vídeos que mostram lá as minas em Minas Gerais, todo o lugar subterrâneo que eles próprios cavaram para fazer a extração. Uhum. Enfim, isso que a gente está fazendo é um apanhado geral. Sim, Tem mais detalhes, tem muito conhecimento. A gente não tem a pretensão de abordar tudo, claro. muito menos de uma vez, né? Mas aí nós temos 10 minutos, né? Deixa eu ver aqui. Que aí eu É começo isso a mesmo. falar 8 da minutos nós temos. astronomia. Isso. Aí eu acho que muita gente vai ficar surpresa, né? Aham. Eles tinham, os antigos africanos tinham um conhecimento astronômico avançado e profundo, utilizado para orientar a vida em diversos aspectos. Por exemplo, agricultura, navegação. Eles é que criaram o calendário de 365 dias. Eles é que determinaram a divisão do dia em 24 horas. Ah, já está brincando, doutor. Essa informação aí, meu Deus. Observação das estrelas, o Nossa. movimento do Sol, tá? Contagem dos dias, tudo isso. É uma coisa fantástica. Meu Deus. Os movimentos celestes eram observados para prever as estações do ano e guiar as atividades agrícolas. Então, também o conhecimento deles em astronomia servia, observando as estrelas, ajudava a navegar. Até hoje se fala, não é céu de brigadeiro? O que é isso? É o céu estrelado, limpinho, que você vê todas as estrelas. Para quê? Os antigos se orientavam pelas estrelas. As estrelas. Sabiam que era o norte, o sul, o leste, tudo com orientação seguindo as estrelas. O que acontece? A gente vivendo na cidade, a gente não sabe o que é um céu Exato. totalmente estrelado. Você teve oportunidade de ver?
Quando criança. Já vi, já. Quando criança, sim. Depois que vem para a cidade, nunca mais. Bem, fez na vida, você não lembra sempre? Nossa, sempre, sempre. Não é? Magnífico. E dependendo da lua, então, fica fantástico. É muito bonito, não tem como esquecer. É. O Sam também viu céu Você estrelado. também já viu, né, Sam? Se Sem tiver luz da oportunidade, eu vejo cidade. até hoje. Ele falou que vê até hoje. Ah, Lá que para Minas bom. Gerais. Privilégio. Quando eu vou para Minas lá, Ele vai para Minas. Ai, que coisa mais linda. Leva nós, né, doutora? Leva nós para Minas também. Convida nós. um colchão assim no meio do mato, assim, Oi. põe um travesseirinho, deita e vê as estrelas. Nossa, é uma delícia. Olha, É Ou só pano, né? longe da cidade, Isso. longe de luz, que a gente vê essa coisa maravilhosa. exato. Média 10 quilômetros da cidade, mas Vixe, Então, os antigos se orientavam pelas estrelas, né? existe a história do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul foi acho que foi os marinheiros que usavam o Cruzeiro do Sul para saber se eles estavam indo realmente para o sul à noite. olha isso. Isso tudo foi aprendido há milhares de anos atrás. E passado, o conhecimento vai passando. Sim, Os povos vão se encontrando e um vai transmitindo conhecimento para o outro, né? E esses africanos de Kemet sabiam fazer a leitura das estrelas, né? E se orientava com isso. Aí, o que chamou mais atenção foi um povo que se chama Dogon, Dogon. está no Mali. Não sei se você já ouviu falar. Não, primeira vez. É um povo da antiguidade, né? De milhares e milhares de anos atrás. O que acontece? Eles foram descobertos, acho que em 1800, quando os europeus começaram a entrar na África. E descobriram que eles já conheciam um sistema de duas estrelas, sistema orbital. Hoje, Sirius chama. Então, eles usam até esse nome hoje para falar de um acelerador de partículas. Mas a gente está falando do Sirius, são duas estrelas. Diz que é a estrela mais brilhante do céu, é a Sirius. 6, 7 horas da tarde você já consegue enxergar Sirius, dependendo da posição que ela está. Beleza. E tem uma outra Sirius menor. Sirius A, Sirius B. Isso. Esse povo antigo na África reconhecia essas duas estrelas, isso tudo a olho nu. O mais fantástico é que eles sabiam fazer contagem da órbita de uma estrela em volta da outra, que dura 50 anos. Meu Deus. Tá? Isso só foi descoberto pelos europeus, essa órbita de 50 anos, em 1920. Então, aí eles ficam passados, né? Surge aquela teoria de que extraterrestre é que desceram na Terra para ensinar a comunidade Dogons, que era assim que funcionava o sistema orbital de Sirius. Sim. Por favor. É a mesma explicação que eles dão para as pirâmides, né? Extraterrestres. Usaram para essa também. Tem que reconhecer, é uma coisa de milênios. Exato. Conhecimento através de observação. A capacidade de observar deles é mais apurada. Sim. Então, eles conseguiram ver, né, essa órbita de uma estrela em volta da outra há milhares de anos atrás. Por que é difícil acreditar que eles foram capazes? O ser humano fez aquilo, né? Outra coisa dos Dogons, eles sabiam que os planetas não giram em volta assim numa órbita circular, é numa órbita elíptica.
Elíptica é uma coisa que forma uma oval aqui, vem aqui, então ele vai rodando Uhum. não certinho, redondinho. Sim, oval mais para cá, para lá. Sabe quando que os europeus descobriram usando o telescópio? Em 1609. Meu Deus. E eles há milhares de anos atrás já falavam. Verdade, olha. Tá? Eu sempre interessei por astronomia e li vários livros do Marcelo Gleiser. E um dos livros que eu li é sobre... Ele faz a biografia do Kepler, que é um astrônomo alemão muito conceituado na ciência europeia. E ele, em 1609, descobriu a órbita elíptica dos planetas. E os Dogons já sabiam disso há milhares de anos. Doutora. Eu acho que a gente encerra por aqui. A gente encerra, mas, meu Deus, já estou com gosto da próxima quarta. Tem matemática, tem medicina e outras coisas mais que a gente fala. Nossa, obrigado aí por todo esse conhecimento. É um prazer. Deixa eu aproveitar e mandar beijo para a dona Nair, seu Laerte, o Santa aqui, a Cláudia tá lá. Beijo para vocês, viu? Obrigado, seu Laerte, dona Nair, beijão no coração. Doutora, obrigado, até quarta-feira, 17h45. Amanhã a gente se vê. Sam, valeu. O Sam vai ficar agora com a resenha do Marquinhos. O pessoal já está aí, já vai entrar aqui no estúdio, vai trocar de canal, vai para o canal do Marquinhos. Resenha do Marquinhos, tem muitos convidados hoje. Mais uma vez, obrigado, uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, Sam. Tchau.